Olá, querido aluno, seja bem-vindo à nossa aula, à nossa sequência sobre a origem da filosofia na Grécia. Hoje vamos aqui falar, dando continuidade aos filósofos pré-socráticos. Estamos aí no módulo 3, aula número 2, as fases da história da filosofia grega, certo? Hoje vamos falar especificamente sobre os filósofos da natureza, tá bom? E por que, filósofos da natureza? Primeiro, esses filósofos, eles são do período cosmológico, ou seja, pré-socrático, tá? Essa temporalidade aí do século 7 ao século 5 a.C. Esses filósofos, eles tentaram buscar uma explicação racional e sistemática sobre a origem, a ordem e as transformações na natureza, tá? Agora, por que, professor, eles são chamados de filósofos da natureza? Tá? Porque foram eles os primeiros que se interessaram pela natureza e pelos processos naturais. Já nos indagamos várias vezes, de onde vêm todas as coisas. Muitas pessoas acreditam hoje que, num determinado momento do passado, as coisas surgiram do nada. Esse pensamento não era muito difundido entre os gregos. De uma maneira ou de outra, eles acreditavam que alguma coisa sempre existiu. Esses filósofos da natureza, eles concordavam que deveria haver uma substância primordial por trás de todas as transformações. Como chegaram a essa conclusão, não é fácil de explicar. Nós sabemos apenas que existia a noção de que deveria haver algo que a tudo originava e para onde tudo se voltaria, tá? Temos os três filósofos de Mileto. O primeiro deles aí é o Tales, tá? Segundo Tales, Tales ele era da colônia grega de Mileto, na Ásia Menor. Ele vai dizer que, para ele, a substância primordial era a água. Ela dava origem a todas as coisas, tá? Claro que, precisamente, a gente pode dizer que Tales ele teve contato, com a água lá no Egito, no caso aqui, o delta do Nilo, como os campos inundados se tornavam férteis depois da cheia, né? Tales seria o autor da frase: tudo está repleto de deuses, né? Então, para Tales, para ele, a substância primordial seria a água. O segundo filósofo aí, o Anaximandro, para ele não havia uma substância primordial, tá? Tudo é indeterminado, certo? Ele dizia que o mundo é apenas um de muitos que existem e se dissolvem em algo que ele chamou de o indefinido. Não é fácil definir o que ele quis dizer com o indefinido, mas parece claro que não se referia a uma substância específica como Tales. A substância primordial não poderia ser algo tão banal quanto a água, e sim uma substância indeterminada. Por fim, nós temos aí o Anaxímenes. Para ele, a substância primordial é o ar, certo? Anaxímenes certamente estava familiarizado com a teoria de Tales sobre a água, mas de onde viria a água? Anaxímenes dizia que a água seria o ar condensado. Quando chove, podemos perceber a água se condensando no ar. Quando a água se condensa ainda mais, dizia ele, ela se transforma em terra. Talvez ele tivesse observado a terra e a areia surgindo da neve derretida. Da mesma forma, ele dizia que o fogo seria o ar rarefeito. Segundo Anaxímenes, tanto terra como a água e o fogo seriam constituídos de ar. Por fim, temos o Heráclito, que diz que tudo flui, As transformações elas acontecem por razões específicas, tudo está em movimento e nada é para sempre. E para terminar, nós temos aí nesse tópico o Demócrito, Demócrito vai dizer que as coisas se transformam em algo específico, A questão as mudanças da natureza, elas não ocorreriam porque algo realmente se transformava. Ele presumiu que todas as coisas deveriam ser feitas de pedacinhos muito pequenos e invisíveis, eternas e imutáveis. Isso ele chamou de átomos. Certo, meus queridos? Vamos ir para o nosso próximo slide, dando continuidade a essa origem da filosofia na Grécia Antiga. Se liga no nosso próximo slide.
Muito bem, na sequência nós temos o nascimento da filosofia na Grécia Antiga, né, uma continuidade do que nós já vimos. É, Teve início nas colônias gregas a partir do século 7 a.C., tá? E essa filosofia inicialmente ela estava baseada no pensamento socrático e sofista. Houve aí dois grupos de hipóteses sobre o aparecimento da filosofia na Grécia. O primeiro grupo, ele defendia, né, ele afirmava que os gregos trouxeram do Oriente todos os elementos essenciais da sua cultura. Portanto, esta seria destituída de originalidade. Já o segundo grupo, ele defendia a existência de um fenômeno chamado o milagre grego, tá? E afirmava que a cultura helênica era fruto de seu próprio desenvolvimento. Desse modo, a civilização grega seria um produto único dentro de um cenário cultural bárbaro. As duas teorias, contudo, demonstram-se inapropriadas, certo? Hoje reconhece-se tanto a influência de diversos componentes das culturas orientais na transformação cultural grega, quanto a parcela peculiar que o povo grego deu para o surgimento da filosofia. Então, podemos ver hoje aqui na nossa aula, primeiramente, os filósofos pré-socráticos, Tales, Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro, Demócrito, cada um defendendo uma substância primordial para a origem da filosofia, dizendo que nada surge do nada, por trás sempre há uma origem para tudo isso, certo? E a gente percebe, no caso, Demócrito vai dizer que o que existiu sempre existiu, né? No que diz respeito às mudanças através da teoria atomista, os átomos, o que entra em explosão, aquilo que é destituído de qualquer forma, né? O que há sempre houve. Os átomos eles vão juntando essas partículas até formar o mundo, e sempre houve também outros mundos, né? Então a gente percebe que o pensamento dos pré-socráticos era bem profundo quanto a isso, né? Então, meus queridos, é isso. Na próxima aula vamos ver mais detalhes sobre a filosofia grega, os fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia, tá? Fique conosco, fique ligado, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, ok?